Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz do teu trabalho a tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar atrás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz da boa nova a tua lida. Quem tem posto a mão no arado, quem em Cristo
põe a vida. Quem tem posto a mão no arado, quem em Cristo põe a vida. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Declare conosco. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já suou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Última estrofe. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei
Engrandecei seu nome, a Ele sim louvar. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós nesse novo dia que o Senhor nos concede, dia de culto ao Senhor, dia do Senhor, na qual nós consagramos a nossa vida, o nosso tempo, a nossa adoração a Ele. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra no início desse culto, que está no Salmo 145, verso 18, que diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Eu fico impressionado com a palavra de Deus, que mesmo nós sabendo que Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, Deus, Ele nos acompanha em todos os lugares, mas a Bíblia ainda ela enfatiza que o Senhor está perto daqueles que o invocam e ela acrescenta com sinceridade. Para mim fica muito claro de que Deus deseja estar perto de nós, agora nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Nós devemos invocá-lo e invocá-lo ainda com sinceridade, invocá-lo de todo o nosso coração, invocá-lo sem nenhuma máscara, sem nenhum fingimento. Nós devemos invocar a Deus porque Ele é bom e Ele deseja falar conosco. Essa é a nossa motivação para no início desse culto, na certeza de que o Deus que fala é o Deus que quer se comunicar com cada um de nós. Vamos orar. Senhor, obrigado porque a gente pode ouvir a Tua voz nesse dia. Nosso coração se alegra, Pai, em saber que Tu és um Deus tão grande, um Deus um Deus eterno, um Deus infinito, mas é um Deus que tem prazer em falar com seus filhos. Nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz hoje. Nós desejamos a Tua presença. Nós desejamos, ó Pai, o Teu amor que nos constrange, que nos dá vida. Nós precisamos do Senhor. Por isso, fala aos nossos corações. Clamamos isso em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Eduardo, Dudu. Você de repente me conhece pelos personagens de palhaços que eu e minha esposa a gente faz aqui na comunidade do Redentor, ou também pela minha ligação com o Projeto Dorcas como missionário. Mas agora começa uma nova fase na minha vida. Eu passo a assumir o Ministério de Comunicação da comunidade do Redentor. Você já ouviu falar na campanha Somos Nós? É uma campanha que quer estruturar o Ministério de Comunicação e a minha contratação já é fruto dessa campanha. Esse ministério ele tem um objetivo,
proclamar o nome de Cristo, o seu reino e a sua justiça. E como que a gente vai fazer isso? Servindo a comunidade do Redentor através das ferramentas, estratégias de planejamento de comunicação e também angariando voluntários e pessoas que têm esse conhecimento dentro da nossa comunidade. Então, muito obrigado, você que vem contribuindo. Quero falar também que a campanha não acabou, porque a gente ainda tem que estruturar algumas coisas do Ministério e outras questões aqui técnicas da nossa comunidade. Então, continue contribuindo, continue fazendo dos sonhos da comunidade do Redentor uma realidade para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Muito obrigado. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, e minha alma uma nova canção em todo tempo. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo. Cada dia entoarei um cântico novo. Tu és meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, da congregação. Do Senhor me vem a inspiração, louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, e minha alma uma nova canção em todo tempo. Meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo. A cada dia entoarei um cântico novo. És meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá. Nós queremos confessar os nossos pecados ao Senhor. E a palavra de Deus, ela nos ensina sobre isso. Ele fala sobre confessar os nossos pecados uns para com os outros para sermos curados. É impressionante como a Bíblia, ela enfatiza a importância da cura através do perdão. Por isso eu não sei o que você tem passado, mas existem algumas culpas que nós carregamos e que elas geram todo tipo de enfermidade nas nossas vidas. E às vezes é como uma pedra travando o fluir de Deus em nós. Por isso nós queremos orar. Feche os seus olhos, Senhor. Nós confessamos que temos falhado, nós temos falhado através de palavras, através de ações, mas através também de omissões. Nós reconhecemos, ó Pai, que somos falhos e pecadores, carentes da Tua graça. Por isso, Deus, lava os nossos pecados,
Liberta-nos de toda e qualquer culpa, Senhor, porque não há nada que a gente possa fazer que fará o Senhor nos amar mais, mas também não há nada que a gente possa fazer que fará o Senhor nos amar menos, porque o Senhor decide nos amar por Tua bondade e misericórdia. E nós recebemos, ó Deus. Por isso, aquilo que o Senhor perdoou na cruz, nós não queremos carregar por nós mesmos. Nós deixamos aos pés da cruz, somos libertos e vivemos alegres contigo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se o Senhor Jesus carregou a cruz pesada por conta dos nossos pecados, não seja você e eu, alguém que quer carregar culpa alguma, mas que a gente possa entregar simplesmente para Deus e ser por Ele curado. Receba essa graça, nosso Senhor Jesus. Amém. Somente em Cristo esperarei, Ele é minha força e meu cantar, meu alicerce é meu Rei, firme no mais revolto mar, amor maior, profunda paz. O meu temor silente está, és tudo em mim, Consolador, vivo na luz do meu Senhor. Somente em Cristo que encarnou, ao sobre a terra caminhar, cheio de amor, de se doou para os carrascos seu salvar. Foi nesta cruz que Ele cumpriu toda a justiça, o céu abriu, caiu sobre Ele toda a lei, vivo na morte do meu Rei, jazia ali o corpo seu, foi apagado à luz de Deus, mas ao morrer ressuscitou e sobre a morte conquistou vitória plena, vivo está pra toda a escravidão quebrar, pois dele sou e ele é meu, comprado pelo próprio Deus. Não há mais culpa e nem temor, pois sua vida pulsa em mim. Sou obediente
Também agora que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você, ao partilharmos da palavra, ao recebermos a palavra de Deus, mas também ao praticarmos a palavra. Eu tenho algo para compartilhar com vocês muito especial, algo que fala ao meu coração de fato, e há um desejo que eu tenho para você, que você nesse ano de 2021 você cresça no conhecimento de Jesus. A Bíblia diz que o amor de Jesus ele é profundo. O amor de Jesus ele é largo, o amor de Jesus ele é grande. Por isso o amor de Jesus ele precisa ser por nós conhecido sempre de novo. Uma coisa que marcou a minha vida, na verdade eu cresci numa igreja, a minha adolescência numa igreja luterana em Porto Alegre, e uma coisa que me chamava muita atenção era que o meu pastor, o pastor Douglas, ele pregava sempre a mesma mensagem no Ano Novo. E a mensagem que o pastor Douglas pregava era que esse ano, o ano que entrava, ele queria conhecer um pouco mais o amor de Deus. E aos poucos eu fui percebendo a profundidade disso. Não era porque ele não tinha outra coisa para falar, não era porque ele não tinha outro assunto, mas o que ele estava dizendo era algo profundo. Porque o amor de Deus é inesgotável, sempre existe mais para conhecermos dele. E por isso o meu desafio nesse dia é que você busque no ano de 2021 conhecer mais esse amor de Jesus, conhecer mais a sua pessoa, confiar mais em Jesus. Eu quero ler o texto que vai nos ajudar na compreensão de quem é Jesus. E assim como as atitudes de uma pessoa, ela revela sobre quem ela é, assim nós podemos olhar para os evangelhos e ver as atitudes de Jesus e conhecer um pouquinho quem ele é, ou quem ele se deixou conhecer por nós, deixou ser conhecido. E isso é precioso demais. Eu quero ler o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33. A palavra do Senhor diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-nos. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando entraram no barco, o vento cessou. Eu quero destacar algumas verdades que eu aprendo sobre Jesus nesse texto. A gente poderia focar em Pedro, na atitude de Pedro. A gente poderia focar na maneira como os discípulos receberam essa situação, mas eu quero mostrar para vocês que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus ele é digno de confiança. Quem sabe essa é a pergunta. O que me faz confiar em Jesus? Eu quero te ajudar a dar passos na direção da confiança em Jesus. Ainda de maneira introdutória, eu entendo que algumas pessoas têm dificuldade de confiar inteiramente em Jesus pelas frustrações dos seus relacionamentos. É óbvio que é natural que a gente compare. Algumas pessoas que tiveram, por exemplo, mais de um relacionamento ou mais de um casamento, qual foi extremamente profundo, é natural essa pessoa ela comparar o seu marido ou a sua esposa atual com a anterior. E assim nos relacionamentos. Então, algumas pessoas elas relacionam rapidamente a realidade dos seus relacionamentos, a profundidade ou a superficialidade, e elas levam isso para Deus, dizendo: olha, Deus
de repente eu não posso confiar. Como a gente acaba confiando em alguém? Através do histórico. Através do histórico. Como eu posso dizer que eu confio numa pessoa? Eu confio numa pessoa porque ela me mostrou que ela é digna de confiança. Vou dar um exemplo. A minha esposa, ela é digna de confiança, mas por que ela é digna de confiança, Bruno? Primeiro, porque eu a amo. Segundo, porque ela mostrou em diferentes momentos. Ela fala a verdade, ela demonstra amor por mim o tempo todo, ela vive várias realidades por amor a mim, ela conversa de mim com pessoas no sentido de me ajudar a crescer, ela procura o tempo todo o melhor para mim, e assim cada dia mais eu consigo confiar na Lilian. Por quê? Porque eu vou construindo uma história com ela. Agora, uma pessoa que eu acabei de conhecer, e alguém diz, Bruno, você pode confiar nela. Mas eu não conheço, eu não sei como ela é, eu não sei a sua história, eu não sei se ela realmente é digna de confiança, eu não sei a história regressa dela, se alguém contou um segredo para ela e ela espalhou para outras pessoas, eu não sei. Então, uma pessoa que você acabou de conhecer é difícil de você confiar. Mas quando você tem o histórico, quando você percebe que a pessoa foi fiel no passado, você ganha vigor para confiar naquela pessoa. Por isso, ao falar isso, eu estou dizendo, eu confio em Jesus, porque Ele foi fiel na minha vida. Ele foi fiel na minha vida. Ele foi fiel em diferentes momentos. Ele foi fiel nos momentos de enfermidade, Ele foi fiel nos momentos de crise vocacional, Ele foi fiel nos momentos de crise existencial. Deus foi presente e Deus foi extremamente fiel. O tempo todo direcionando a minha vida. Por isso, eu quero convidar você a confiar em Jesus e te dar alguns motivos para que você possa confiar em Jesus. Jesus aqui se encontra num contexto. O contexto de Jesus aqui é um contexto em que em vários momentos Jesus estava com seus discípulos, no mar da Galileia. Muitos discípulos que Jesus chamou foram discípulos que eram pescadores na sua profissão. E por isso Jesus, ele se utiliza dessa competência daqueles discípulos para fazer a sua trajetória, para fazer a sua missão. Por isso, não era raro às vezes que Jesus estava no mar com seus discípulos, indo de um lado para o outro, pregando essa boa nova do reino de Deus. Por isso eles se encontravam no meio do mar. E um detalhe nessa questão aqui é que Jesus vinha de uma turbulência, Jesus vinha de um tempo de muita pressão, com a multidão seguindo ele. Ele havia recebido a notícia do falecimento de João Batista, o seu primo, decapitado. Ele estava com uma série de demandas e estresse que ele estava passando, que ele precisava ter um tempo sozinho. Ele precisava ter um tempo ele e o Pai. Então Jesus insiste com os discípulos para que eles vão adiante, para que eles vão navegar, para que eles vão ter um tempo deles e atravessar o mar da Galileia. E é esse período que Jesus tira para orar. É esse período que Jesus tira com o Pai. É esse período que Jesus tenta reconstruir a realidade do seu chamado, do seu propósito com o Pai. E os discípulos então eles estão navegando, os discípulos estão fazendo aquilo que eles sabem fazer. Mas nesse meio tempo, onde os discípulos acham que sabem tudo sobre aquilo que podem fazer, vem surpreendentemente uma tempestade. E aquela região, ela é assim. O tempo muda, o clima muda e a tempestade chega e a tempestade começa a vir ondas enormes batendo contra aquele barco. E eles ficam apavorados com aquela situação. Não é assim na sua vida também? Parece que a vida está indo conforme você planejou e vem tempestades que mudam o rumo. E a tempestade é algo interessante que ela rouba a nossa visão. Se você já esteve numa tempestade no meio do mar ou num rio, se você já esteve numa tempestade numa viagem, isso é uma das primeiras coisas que se torna perigosa a viagem. Ela rouba a nossa visão.
nós perdemos profundidade, o horizonte, nós perdemos um pouco o reflexo e por isso a gente está muitas vezes em perigo quando a gente se encontra numa tempestade, numa viagem. E é nessa situação que os discípulos têm, uma situação em que eles perderam o controle, muito embora tenham competência de navegar no mar, e eles perderam visão. Guarda isso, eles perderam visão. Como confiar em Jesus quando a gente perdeu o controle da nossa vida e a gente perdeu a visão da história? Como confiar em Jesus quando a gente perdeu o nosso planejamento e quando a gente perdeu a visão do futuro, a visão da história? Então, a primeira coisa que a gente aprende sobre o caráter de Jesus está no verso 25. Jesus, em alta madrugada, dirigiu-se a eles andando sobre o mar. A primeira coisa que a gente aprende sobre o caráter de Jesus é que ele não desiste de nós. Não importa quais as barreiras que precisam ser transpostas, ele vai ao nosso encontro. Jesus enfrentou a pior morte que poderia enfrentar na sua época, que foi a morte de cruz. Era uma morte terrível, era uma morte horrenda, era uma morte, primeiro, só os piores ladrões, assassinos morriam daquela forma, era humilhante, mas era uma morte lenta, era uma morte agoniante, porque a pessoa não morria com os ferimentos, ela morria asfixiada. Levava tempo e era angustiante, uma agonia tremenda. E Jesus enfrentou. E Jesus não enfrentou isso porque ele era masoquista, ele não enfrentou isso porque ele precisava enfrentar, ele enfrentou por conta de você e de mim. Jesus, ele não desiste. Se o assunto é amar você e é amar a mim. Por isso ele vai ao encontro. Eu tenho acompanhado pessoas em crise, pessoas perdendo a esperança, e muito se repete na fala das pessoas, será que com essa dúvida Deus vai me amar? Algumas pessoas no meio da pandemia, elas colocaram em xeque a existência de Deus. E começaram a perguntar, mas será que Deus existe? Como é que Deus existe e todas essas coisas estão acontecendo ao nosso redor? Como crer num Deus amoroso se nós abrimos os nossos olhos todos os dias e vemos sofrimento, luto, números aumentando de mortes? Como confiar quando nos falta visão? Nos falta visão da realidade, nos falta visão do controle, do planejamento, nos falta visão. Como confiar? Eu tenho dito para essas pessoas que é possível conviver com algumas dúvidas e continuar usando confiar no Senhor. A luz elétrica, durante, quem sabe, um bom tempo, quando ela surgiu, quando ela foi inventada, muitas pessoas se assustaram com essa tecnologia. Elas ficaram maravilhadas como que a luz chega até a sua casa. Como é produzida essa energia e como nesse processo essa energia se torna luz e ela está dentro de casa, e como ela se torna energia para conservar os alimentos na geladeira, e como isso acontece. Mas eu diria para essas pessoas que não sabem como esse processo acontece, nem por isso o impacto dessa energia deixa de influenciar as nossas vidas. Se você dissesse, eu não acredito no processo como é feita a luz, nem por isso ela deixa de iluminar você, nem por isso ela deixa de impactar você, nem por isso o ar-condicionado deixa de gelar no verão ou de aquecer no inverno, porque ainda que a gente não entenda o processo, nós somos impactados por isso. Por isso, ainda que as circunstâncias à nossa volta dizem, mas como crer num Deus bom, num tempo de sofrimento, Ele não deixa de abençoar a nossa vida, não deixa de ser presente, Ele não desiste de nos alcançar, muito embora tudo diga ao contrário. Muito embora a gente duvide da própria existência dEle.
Você já duvidou da existência de Deus? Obviamente que já. Isso faz com que você não tenha fé? Não necessariamente. Isso só mostra, no primeiro momento, que você está sendo honesto ao enxergar a sua realidade. Mas eu quero te motivar, nesse dia, com essa palavra, a aprender a cada dia mais a confiar em Jesus, apesar das circunstâncias. A colocar a sua esperança em Jesus, porque Ele é digno da tua confiança. Jesus, Ele não desiste de você porque você deixou de acreditar, porque você tem dúvidas a respeito da sua existência. Ele continua insistindo em estar com você. E lá no verso 27 é o segundo aspecto que nós aprendemos de Jesus. Diz assim: Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Não tenham medo. Os discípulos já estavam com medo da tempestade, eles estavam com medo pelo que viram, alguém caminhando sobre as águas no meio da tempestade. Isso não é comum. Eles ficaram com medo, eles ficaram aterrorizados e Jesus, em segundo lugar, Ele é a nossa segurança. Jesus é a nossa segurança. A Bíblia diz que Jesus é a nossa rocha eterna. Nele nós podemos confiar, nele podemos ter estabilidade debaixo dos nossos pés para que a gente possa caminhar com segurança, com convicção nas nossas decisões e nos nossos planos. Jesus, Ele não vai definir todas as coisas para nós, porque Ele não isenta a nossa responsabilidade. Mas Jesus, Ele pode nos dar esperança ao acordar. Jesus pode nos devolver a visão que a tempestade roubou do nosso horizonte. Porque nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, mas nós caminhamos pela fé. Nós não caminhamos nos planos já dados, mas nós caminhamos nos planos do Senhor que são eternos e muito mais elevados do que os nossos. Romanos, Paulo vai dizer, se nós confiamos naquilo que nós vemos, nós não precisamos de esperança. Porque a esperança que se vê não é esperança. Mas então, se nós esperamos o que não vemos, nós aguardamos pacientemente, o Romanos 8:25. Você e eu nunca tivemos controle da vida, e por isso o convite para você é confiar em Jesus, para que Ele te devolva a visão da fé. Nós temos segurança em Jesus. E para mim essa expressão de Jesus é maravilhosa. Não tenham medo, sou eu. Sou eu. Isso me leva a uma outra realidade. Reconhecer, o salmista diz, reconhecer Jesus, reconhecer a Deus em nossos caminhos. Reconhecer a Deus em nossos caminhos. Eu achei muito bonito isso na vida do meu pai. O meu pai, ele veio se converter só com 50 e poucos anos, depois que eu já tinha entrado na igreja, depois que eu já estava servindo em ministério, e assim foi que a minha mãe tinha curiosidade para saber por que eu estava tanto final de semana na igreja, ela acabou indo, conhecendo esse amor de Jesus. Meu pai fez o curso Alfa, que é um curso de novos membros, de primeiros passos na caminhada com Jesus, e ele ali se converteu também. Tomou uma decisão num culto de louvor, na minha igreja local, e o meu pai, depois que ele se converteu, depois que ele conheceu esse amor, ele se entregou profundamente a esse amor de Jesus, ele reconheceu que há 10 anos atrás, na época que ele tinha se convertido, fazia 10 anos já que ele havia parado de beber. E é interessante que o meu pai, ele não conhecia o amor de Jesus, e muito menos conhecia o poder dele para libertar de vícios. Mas quando ele olha para trás, ele decidiu parar de beber, porque a realidade da sua vida era terrível. Estava destruindo a família, estava destruindo seus relacionamentos, ele estava ficando endividado, então ele decidiu parar de beber. Mas desculpa aí, quem decide parar de beber e para de beber? Vício, qualquer pessoa viciada vai concordar comigo que você não simplesmente decide, é muito mais complexo do que isso. E meu pai decidiu num dia, ele bebia praticamente uma garrafa de uísque por dia, e ele decidiu parar, e ele parou.
10 anos depois ele se converte e ele diz: foi pela graça de Deus que eu parei de beber. Reconheça o Senhor nos seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5. Quando a gente reconhece o Senhor na nossa trajetória. Por isso, Jesus diz aqui: não tenha medo, sou eu, sou eu. Aonde Jesus esteve na sua história, onde Jesus esteve confortando, ministrando teu coração, te fortalecendo, guiando os teus passos. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós falamos, em primeiro lugar, que Jesus não desiste de nós. Em segundo lugar, que Jesus é a nossa segurança. Terceiro lugar, Jesus é gracioso. Jesus é gracioso. Por que Jesus é gracioso? O verso 31 diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui está falando a respeito desse processo de Pedro, de ter ousado caminhar sobre as águas, mas uma coisa que Pedro ele acabou experimentando na prática foi que andar no sobrenatural ou andar pela fé, ter essa visão da fé diante das coisas que nós não vemos, só é possível quando nós estamos com os olhos fixos em Jesus. Quando Pedro perde a visão de Jesus, quando Pedro perde o olhar para Jesus, então ele começa a afundar. E ao clamar por socorro, Jesus o resgata. Ele é gracioso, porque Ele sempre está de braços estendidos para nos resgatar. Ele sempre está disposto a caminhar conosco e a nos carregar nos momentos que nós não conseguimos caminhar por nós mesmos. Fé é essa certeza das coisas que nós não vemos e as convicções das coisas que nós esperamos. A gente deve ter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, conforme o autor de Hebreus fala no capítulo 12. Os olhos fixos em Jesus, no autor e consumador da fé. Muitas pessoas têm desanimado na sua caminhada com Deus porque perdeu Jesus do foco. Muitas pessoas começaram a olhar para a igreja, perderam Jesus do foco. Mas como crer num Deus tão bom se tem seguidores como esses? Eu também não entendo. Mas o foco é Jesus e não as pessoas que creem em Jesus. Teu olhar não deve estar naquelas pessoas que se dizem representar Jesus, mas que muitas vezes está distante da sua graça. Não deixe de caminhar com Jesus, porque tem pessoas que distorcem a sua mensagem. Sempre foi assim, enquanto nós estivermos nessa terra, sempre será assim. A igreja primitiva, ela não era uniforme, ela não tinha só pessoas que acreditavam em Jesus, que confiavam em Jesus e que expressavam o seu amor. Tinha muitas pessoas que julgavam, tinham muitas pessoas que usurpavam poder, tinham muitas pessoas que não faziam o que Jesus mandou fazer. Muitas. Continua até hoje. Pessoas que se dizem cristãs, mas que não vivem por essa graça, são julgadoras, procuram poder, subjugam os outros. São ignorantes, arrogantes, preconceituosos, têm a aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. Como Paulo fala para Timóteo, na segunda carta dele, no capítulo 3. Nos últimos dias, haverão pessoas que terão aparência de piedade, mas negarão o seu poder. Cuidado. A Bíblia diz: afaste-se dessas pessoas. Terceiro aspecto, que Jesus, Ele é gracioso. Primeiro, a gente falou que Jesus não desiste de nós. Segundo, que Ele é a nossa segurança. E terceiro, que Ele é gracioso. E outros dois aspectos sobre essa graça do Senhor Jesus, que eu acho que é muito evidente na vida de Pedro, eu acho que é muito importante na vida de Pedro,
é que a gente deve caminhar com os olhos fixos em Jesus, né? Olhando para Jesus, buscando a Jesus, querendo crescer a imagem e semelhança de Jesus, crescer a estatura do varão perfeito que é Jesus. Mas ao mesmo tempo, Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 3, para que a gente não tenha um conceito mais elevado sobre nós mesmos, mas tenha um conceito equilibrado sobre nós mesmos. Muito importante isso. E ele complementa isso na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 16, que nós devemos tão somente andar conforme a fé que já alcançamos. Isso me leva a entender que, muito embora a gente nasça de novo em Cristo Jesus, ao crer no Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, ao receber o Espírito Santo, Ele nos faz nova criatura, mas existe um processo de maturidade. Quando você nasce em Jesus, crendo em Jesus, há um processo. Você passa o momento em que você é bebê, o momento que você é criança, o momento que você é adulto, o momento que você é maduro na fé. Mas tem algumas pessoas que se arrogam de uma maturidade que não a têm. Porque não é a idade que dá maturidade, mas é a vivência com Jesus. É as experiências que pessoas que ousaram confiar em Jesus e viram a grandeza do seu poder, a grandeza da sua fidelidade e que fazem disso o centro da sua jornada. Tão somente viva de acordo com a fé já alcançada, diz o apóstolo Paulo. Então, Jesus é gracioso, você deve olhar para Jesus, crescer a imagem e semelhança de Jesus. Não deixe que as outras pessoas dispersem isso. Não deixa. Mas você deve caminhar de acordo com a fé já alcançada, com aquilo que Deus já te deu de revelação, já tornou conhecido a você. Faça isso. Caminhe no discipulado, com Jesus e com pessoas, com esse desejo ardente de se tornar mais parecido com Jesus. Essa é a vontade de Deus. E último lugar, para mim, uma das coisas mais importantes e reveladoras desse texto. E Jesus nos leva de volta para casa. Eu fico impressionado com essa passagem de Jesus, que diz no verso 32, quando entraram no barco, o vento cessou. Eu entendo aqui algo muito profundo que eu quero terminar essa mensagem desafiando você nisso. Os discípulos estavam sofrendo com a tempestade. Os discípulos, eles perderam o controle e eles perderam a visão. Jesus, ele se revela a eles e Pedro aprendeu que tendo os olhos fixos em Jesus, então ele conseguia caminhar de acordo, não com aquilo que ele controla, não com aquilo que os seus olhos podem ver, mas a partir do que a sua fé o revela. Então Pedro caminha. Mas quando lhe falta a visão de Jesus, ele cai e ao cair na profundidade, Jesus o resgata. E a pergunta óbvia que a gente poderia fazer, mas Jesus, ele não tinha que tirar os discípulos da tempestade. Jesus, ele não tinha que levar os discípulos à beira da praia. Quem sabe tirar Pedro daquela situação para a beira da praia. Jesus vai caminhando sobre as águas, eles não deviam estar muito longe da praia. Mas Jesus, ele leva para um lugar seguro, que é o barco, que é o lugar onde os outros discípulos estavam. E quando ele entrou no barco com Pedro, junto com os discípulos, o vento cessou e a tempestade acabou. E para mim aqui revela uma outra verdade a respeito de Jesus. Jesus, ele sempre nos levará para a comunhão com os irmãos. O salmista vai dizer como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Ali há bênção e vida na comunhão com os irmãos. Queridos, você perdeu o controle, você perdeu a visão, então caminhe com quem crê.
Caminhe com quem está ousando confiar. Caminhe quem crê no poder da oração. Caminhe quem está lendo as Escrituras e está se alimentando da palavra de Deus. Caminhe com quem está testemunhando o Evangelho. Caminhe com quem está com brilho no olhar a respeito do que Jesus pode fazer na vida daquele que crê. Caminhe com quem crê. Está faltando fé? Caminhe com quem crê. A Bíblia diz que Jesus levou Pedro para o barco e o vento cessou e a tempestade parou. Ao mesmo tempo que a gente deve ter os olhos fixos em Jesus e não se deixar desviar por aqueles que dizem crer, mas não vivem o que crê. Jesus sempre vai te levar à comunhão, à verdadeira comunhão, à igreja invisível, à igreja dos que creem, o reino de Deus. Caminhe discipulado, não caminhe sozinho, não caminhe isoladamente. Ouse viver na comunhão com os irmãos, ouse ser exortado, ouse confessar os seus pecados e ser curado pelos irmãos através da oração, através da exortação e do encorajamento que vem dos outros, que vão te estimular a crescer na estatura de Cristo Jesus, a estatura de Cristo Jesus. É isso que Deus quer para nós e eu queria desafiar você com essa mensagem a confiar mais em Jesus. A esse Jesus que não desiste de nós apesar das nossas dúvidas. Esse Jesus que é a nossa segurança, a nossa rocha. Esse Jesus que é sempre de novo gracioso, estende o seu braço para nos resgatar da profundidade da nossa falta de visão. Mas esse Jesus que nos leva sempre à comunhão. Não caminhe sozinho. Não viva só através dos vídeos de mensagens de pastores e igrejas, mas procure comunhão, porque a igreja só faz sentido quando nós vivemos em comunhão. Só faz sentido quando vivemos em comunhão. Que Deus abençoe a sua vida fortemente e que você encontre na comunhão a bênção e a vida que o Senhor derrama sobre nós. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai amado, nós ouvimos essa palavra que nos desafia a confiar em Jesus. Nós reconhecemos, ó Pai, que diante das circunstâncias que nós vivemos, há muitos motivos para duvidar. Nós começamos a nos perguntar como um Deus tão bom e amoroso permite tamanho sofrimento. Existem sofrimentos, ó Pai, de pessoas enfermas, de pessoas que têm perdido entes queridos, de pessoas que têm perdido o emprego, pessoas com dúvidas na sua vocação, pessoas, ó Pai, que estão experimentando uma angústia tão profunda na alma, que estão pensando até no suicídio. E essas pessoas estão gritando, Pai, por socorro, dizendo como crer, como confiar, se as circunstâncias dizem exatamente o contrário. Senhor, mas eu te peço que o Senhor se revele em nome de Jesus para essas pessoas agora, Pai. Que o Senhor mostre o quão gracioso o Senhor é, quão maravilhoso, amoroso o Senhor é, Pai. Que cada um possa reconhecê-lo na sua história, percebendo a fidelidade do teu amor em diferentes momentos. E o Senhor está dizendo para cada um agora, Senhor, tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor está dizendo, sou eu, filho, sou eu na sua vida. E se existem circunstâncias difíceis, se existem momentos que dá vontade de desistir, sou eu, filho. Sou eu que estou aqui. Sou eu que te dou segurança. Sou eu que te dou visão. Sou eu que te dou esperança. Sou eu que te abençoo e te dou vida na comunhão dos que creem. Senhor, eu oro também por aqueles que se acostumaram a viver longe da comunhão, que acham que é suficiente o vídeo, que acham que é suficiente a mensagem. Senhor, mostra para essas pessoas agora, em nome de Jesus, que nós carecemos
da comunhão dos irmãos. O Senhor nos fez dessa forma. Nós precisamos, ó Pai, encorajar pessoas, ser bênção na vida de pessoas, mas também ser encorajado e ser abençoado pelos irmãos. O Senhor concedeu dons para nós, para exercê-lo na comunhão. E nós somos impactados na comunhão pelos dons que o Senhor concedeu a outras pessoas. Por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, guia os nossos passos. Quando a gente não tem visão, quando a gente perdeu o controle, Senhor, simplesmente nos leve de volta para o barco, leve de volta para casa, aonde ali existe vida e bênção. Assim nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama a paz. Vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que fará em nós, pelo que farás em nós. Nós estamos terminando esse culto, a qual a gente foi motivado, encorajado a viver em confiança em Jesus, crescer em confiança. E eu preguei já em janeiro, dia 10, falando que uma das prioridades para o ano de 2021 é que eu quero inspirar pessoas a confiar em Jesus. Por isso agora, dia 24, eu estou pregando exatamente isso. Que Jesus é digno da nossa confiança. Jesus é digno da sua confiança. Não julgue Jesus por meio das frustrações dos seus relacionamentos, muito mesmo das circunstâncias ao seu redor, porque Ele nos convida a crer quando nós não vemos, a esperar e aguardar o que nós ainda não enxergamos. Por isso eu quero te motivar a continuar confiando, a continuar tendo os pés sobre a rocha e os olhos fixos em Jesus, em Jesus. Nós queremos interceder por pessoas também esse ano que está iniciando. Desejo aí que fevereiro seja diferente. Nós queremos orar. Feche os seus olhos. Senhor, nós oramos e queremos entregar a vida de pessoas nas Tuas mãos. Pessoas, ó Pai, que estão desejando que o ano de 2021 seja diferente. Pessoas que estão, Pai, clamando para que seja diferente. Nós juntos clamamos, Pai, que o ano de 2021 possa ser surpreendido pela Tua graça, Pai. Nós queremos aprender a
a conviver, Pai, com as situações difíceis. Nós queremos aprender, Senhor, muito embora conviver, mas nós não queremos ficar também acomodados, ó Deus. Nós falamos aqui a importância da comunhão e por isso nós não queremos, ó Pai, nos aprisionar nos nossos lares e nos fixar somente na nossa rotina, nossos trabalhos, afazeres em casa, família. Nós queremos aprender, Senhor, a priorizar a comunhão com os irmãos. Nós queremos aprender, Senhor, a priorizar a comunhão na Tua Palavra junto com outros, ó Deus. O devocional, o relacionamento pessoal contigo é fundamental, é essencial. Mas aprender com outros é igualmente essencial para a nossa caminhada. Ser animado por outros, ser instruídos por outros. Como é importante isso, Senhor. Eu te dou graças porque eu tenho muitas pessoas na minha caminhada, a minha e da Lilian, na qual nós compartilhamos da vida, na qual nós somos ministrados por o Senhor. Nós não caminhamos sozinhos e nós desejamos que a igreja, a comunidade do Redentor, as pessoas que creem no Senhor Jesus, também não caminhem sozinhos, Pai. 2021 seja um ano marcado por confiança no Senhor e pela comunhão profunda de uns para com os outros. Esse é o nosso desejo, Pai, e por isso nós nos encontramos juntos nesse lugar chamado oração. E oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e lhe dê a sua paz, agora e sempre. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça para esse início de ano, cheio de esperança, cheio de alegria no Senhor. Eu te convido a confiar em Jesus. Ele é digno de toda a nossa confiança. Deus abençoe. Até o próximo culto. Meu louvor virá em ti. Meu